Ô, Alexandre, deixa eu te ouvir também. E como é que fica a situação desses candidatos, assim, né? Que se veem eles e os seus eleitores cada vez mais acuados em nome, né, de quem defende aí o voto útil, vamos resolver a parada logo em primeiro turno, hein? Stephanie, você lembra do debate da Band, quando Lula tentou cortejar ali tanto o Ciro quanto a Simone e tomou a raquetada de volta de cada um dos dois, né? Quando ele se dirigiu ao Ciro, foi chamado de encantador de serpente. Quando ele se dirigiu a Simone Tebet, ela lembrou da corrupção do governo dele. Então, nenhum dos dois abriu espaço para conversa. Os dois foram bem duros na resposta quando o Lula ali tentou, de certa forma, na verdade, não se dirigir a eles, mas evidentemente ao eleitor da Simone e ao eleitor do Ciro, tentando dizer, olha, nós estamos aqui mais ou menos no mesmo campo, todo mundo quer derrotar o Bolsonaro. Então, tentou abrir esse tipo de espaço, mas os candidatos entenderam e mandaram uma mensagem para os seus próprios eleitores dizendo, não vem com essa conversa não ouça o Lula, vote na gente, que a gente está na disputa e a candidatura é séria. Agora, o que a gente tem assistido, e o Molica lembrou muito bem, tem esses fenômenos de reta final. Por exemplo, quando ele lembrou do Wilson Witzel, eu me lembro aqui no Rio que dias antes que as pessoas começaram a falar de candidato a governador do Rio, a expressão que eu me lembro de ter ouvido era, tem aquele juiz do Bolsonaro. As pessoas não sabiam nem o nome dele. Porque o Witzel, inclusive, é um nome difícil de falar, de pronunciar, enfim. As pessoas falavam, aquele juiz do Bolsonaro e tal. E ele acabou sendo eleito de uma maneira quase surpreendente. Uma pesquisa, e é um ponto importante, uma pesquisa muito importante é a do sábado, é da véspera da eleição, quando o eleitor ele tem a ideia de mais ou menos como é que a coisa está na reta final. E muito voto é consolidado ou muda naquelas 24 horas anteriores ao pleito, nas pesquisas que são divulgadas no sábado. É por isso, inclusive, que tem muita gente que acha que as pesquisas erram, porque elas dão resultados uma semana, 2 semanas, um mês antes, de certa forma discrepantes com o que acontece na urna, mas não é isso. É porque o eleitor realmente muda de ideia. E nesse momento ali, naquelas 24 horas anteriores, ele tem essa ideia de que se o candidato dele está muito mal posicionado, ele estaria desperdiçando o voto dele. E aí ele cogita e muitas vezes faz um voto útil. Então esse movimento acontece e normalmente acontece muito ali naquelas 24 horas. Então é um pesadelo para o Instituto de Pesquisa, porque ele não tem como prever isso e isso pode acontecer. Por isso é que é tudo tão emocionante, principalmente o que a gente está vivendo agora nessa eleição que é tão polarizada e que a gente não faz ideia se vai ter ou não segundo turno, porque a diferença dos votos válidos para o Lula, para ele fechar e liquidar a fatura no primeiro turno, está ali no Photochart, está ali muito próximo, pelo menos nesse momento, da fotografia do momento de fechar. E tem um episódio muito simbólico dessas últimas 24 horas, da relevância dessas últimas 24 horas, né, Molica, Alexandre, que foi a eleição de 2014, né? A essa altura aqui do campeonato, há um mês, um pouco menos, do primeiro turno de 2014, a candidata Marina Silva estava empatada com a então presidente Dilma Rousseff, né? E sustentou uma boa posição até metade da semana que antecedia o domingo do primeiro turno, né? E aí ela foi desidratando e o Aécio, que já parecia fora do jogo, a ultrapassou, foi ao segundo turno e quase venceu aquela eleição, né? Aí depois, é claro, a gente foi perguntar aos institutos de pesquisa o que é que tinha acontecido, né? E eles disseram o seguinte: como o eleitor antipetista chegou ali no final de semana entendendo que Dilma Rousseff venceria com alguma tranquilidade Marina Silva no segundo turno, ele optou não por quem ele queria no primeiro turno, mas por quem, na visão dele, eleitor, tinha mais capacidade de derrotar Dilma no segundo turno. Naquele momento, houve o entendimento de parte do eleitorado que Aécio Neves era mais capaz de derrotar Dilma do que Marina Silva. No final, ele perdeu também, mas foi uma apuração ali altamente emocionante. Ele ganhou ou perdeu por pouquinho, né? Vocês voltam daqui a pouquinho, pode ser? Fala, Alexandre, você ia complementar? Eu só ia dar uma complementada rápida. Em 2014 teve um fenômeno muito interessante, que era o seguinte: a Marina Silva era candidata a vice na chapa do Eduardo Campos. Eduardo Campos morreu num acidente de avião. 18, né? Oi? 18, né? Não, 14. Foi 14?
Foi. Eduardo Campos foi 14. Isso, exatamente. 14. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando Marina Silva vira a cabeça de chapa, o pastor Everaldo, na época, que tinha 10% dos votos, o voto protestante inteiro migra para Marina e o Everaldo cai de uma pesquisa para outra de 10% para 0,9%. Foi um fenômeno realmente muito interessante de como esse eleitor foi volátil. Ele saiu do pastor Everaldo, foi para Marina e da Marina depois foi para o Aécio. De TED nesse país ninguém morre. Bom, vamos parar um pouquinho então, mas daqui a pouquinho o Alexandre e o Molica vão voltar e a gente vai trazer também o Boris para formar esse trio de ataque do Liberdade de Opinião. Como diriam os flamenguistas, não é, Alexandre Borges? Sávio, Romário e Edmundo, melhor ataque do mundo, não é isso? Que não deu certo. Deu certo. Só espero que o nosso ataque aqui tenha uma melhor performance que tal o ataque. Rafael, o pior ataque do mundo, como a torcida do Vasco na época ironizou. Tantos anos para você lembrar do Flamengo, você vai lembrar de 95. A gente pelo tem, amor de Deus. hoje em dia, Alexandre, o que sobrou para quem torce contra é isso, entendeu? É tentar pensar algum passado. problema lá atrás.